Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a resposta que eu dei ao Pablo Marçal em um comentário que ele fez num vídeo do LeBron James, aquele jogador de basquete multifamoso. Quer saber o que eu falei? Curta, comente, se inscreva, porque este é mais um episódio da nossa série Coaches são Anticristãos. Então é isso aí, o LeBron James, considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, estava se movimentando para fazer uma cesta e sozinho ele errou. A ESPN soltou esse vídeo na sua rede social e choveram de comentários das pessoas dizendo que aquilo tinha a ver com aposta, porque, assim, não é possível que ele errou de propósito, ele recebeu dinheiro. E aí, enquanto os meros mortais brincavam com a cena, chegou o coach, o sábio da montanha, que vê o que ninguém vê. E aí ele disse o seguinte: realmente, apostas mudam o mundo. Se cada um aqui apostar em si e só fizer do jeitinho que está na aposta, o resultado vem fácil. Essa foi a frase do Pablo Marçal. E eu respondi a ele: Pablo, mas se eu apostar em mim, que eu vou fazer a cesta, e o meu adversário apostar nele, que ele vai dar um toco, um dos dois irá perder. É matemática pura. Sua ideia de que tudo só depende de você tem uma boa intenção. Pare de dar desculpa e faça o seu melhor. Mas, por outro lado, só há um neste mundo que pode dizer: tudo só depende de mim. Minha vontade é soberana sobre todos. É Deus. A fala do Pablo nesse comentário aqui, aparentemente inofensivo, reflete a filosofia que o rege e rege muitos outros coaches, de que o homem é uma espécie de Deus, que o homem é a medida de todas as coisas, dono de uma vontade soberana, que quando você deseja algo, ninguém, nada nem ninguém, são maiores do que a sua vontade. E isso pode ser visto no livro dele, O Código do Milhão. Ele diz exatamente assim, bem na introdução: a única árvore frutífera que pode se limitar é você. A única árvore frutífera que pode se limitar é você. Até a analogia é errada, porque por mais que você seja uma árvore saudável, se não chover, se o tempo não estiver favorável, você não vai frutificar. Veja bem, eu não estou aqui descartando que a maioria das pessoas são um bando de preguiçoso, fica o tempo todo dando desculpa, choramingando, um bando de frouxo. É verdade. As pessoas limitam a si mesmas e isso é inquestionável. Muitas e muitas vezes ficam dando desculpa para sua preguiça e para o seu fracasso. Mas, apesar disso ser verdade, nós não somos a medida de todas as coisas. Nós não somos Deus. A nossa vontade não é soberana. Doenças nos limitam, governos nos limitam, nossos corpos nos limitam, e eu falei um pouco disso no primeiro vídeo. Eu citei também, acho que no primeiro vídeo, um outro trecho do livro O Código do Milhão, do Pablo Marçal. Você é a imagem e semelhança do Criador. Só depende de você ter a vida que merece. Por exemplo, os apóstolos que tiveram uma vida muito sofrida, ou Lázaro, lembra Lázaro da parábola, que morreu pobre, sendo lambido por cachorro e doente? Ele não entendeu corretamente, ele não leu o Código do Milhão. Gente, é óbvio que os coaches são fruto do mundo capitalista e moderno. Antigamente as pessoas não teriam coragem de bater no peito e afirmar: eu sou o cara! Tudo depende de mim! Eu vou trabalhar duro, pensar de maneira positiva e eu vou fazer o que eu quiser. No sistema feudal, era muito, mas muito difícil ascender socialmente. A ascensão social é uma coisa típica do capitalismo. Na Idade Média, 1/3 das pessoas morreram com a peste negra. O historiador Legoff fala de cidades inteiras que se tornavam desertas. Os pais deixavam seus filhos com as entranhas fumegantes. É assim, exatamente assim que o historiador descreve. No sistema feudal, a maioria do povo não era dono de nada. Não é por acaso que quando o Papa convidou todo o mundo a ir pelas cruzadas em troca de perdão dos pecados, multidões aceitaram ir nessa missão suicida. Afinal, a vida neste mundo era tão difícil e sem nenhuma esperança de mudança que o convite era muito tentador. Antes da Revolução Industrial, que foi um dos elementos mais importantes para o capitalismo, lá no finalzinho do século XVII, na Inglaterra, você sabia que os pais não davam nomes às crianças? Por quê? Para não se apegar a elas, pois a taxa de mortalidade infantil era altíssima. Por isso, eles esperavam que as crianças vingassem, para daí então dar nomes às crianças. Mas isso começou a mudar
com a Revolução Industrial. Muitas pessoas começaram a ascender socialmente. Agora, não mais importava apenas a classe social, a linhagem, o esforço poderia ser recompensado. Só para você ter noção, a Marquesa de Newcastle lamentou em uma carta que toda mulher de vendedor turco tem o chão de casa coberto com tapetes, coisa que antes era apenas da elite, da nobreza. E ela dizia que as pessoas comuns deveriam viver de acordo com a sua posição, não de acordo com a sua riqueza, afirma o historiador Leandro Narlock. Ou seja, vários pobres estavam ascendendo socialmente e começavam a ombrear com os nobres, a casta especial. Então, sim, oportunidades como nunca surgiram a partir do capitalismo. O famoso sonho americano surge aí. O homem pobre, que somente com esforço encontra um lugar ao sol. E para falar a verdade, eu acredito muito mesmo no poder do esforço debaixo da bênção de Deus. E eu levo comigo uma frase: você não é um fracasso, até que comece a colocar a culpa nos outros. Sim, é uma crença limitante ficar dando desculpas e diminuindo os feitos dos outros. Ficar o tempo inteiro com inveja de todo mundo. Sentar e dizer: eu nasci assim, eu não posso fazer nada para mudar, eu tive apenas azar e por aí vai. Isso é uma desgraça. Por outro lado, dizer: só depende de mim, pode até ter lá a boa intenção, as pessoas podem até dizer com boa intenção, na ideia de fazer com que as pessoas arregassem as mangas e se virem, ao invés de ter aquele espírito, sabe, brasileiro, de dar desculpa para tudo e sempre tentar achar um responsável fora de você para justificar os seus fracassos. Porém, as coisas não dependem só de você, as coisas não dependem só de mim. O salmista declara assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, tomar banho gelado, banho gelado não, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, se Deus disser não, acabou. Não importa que você levante cedo, que você dê duro, é necessário a bênção de Deus. Tiago confirma a mesma ideia e parece que ele já estava prevendo os coaches. Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que Tiago mostra muito claramente é que você é limitado pela vontade de Deus. Mas aí, o coach cristão vai dizer assim: se o Senhor quiser, mas Ele quer que você seja um sucesso aos olhos deste mundo. A verdade é que nem sempre. Hebreus capítulo 11 fala de homens que pela fé conquistaram muitas promessas e fizeram coisas grandiosas, como por exemplo, fechar a boca de leões. Eles viram mortos ressuscitarem. Mas também a Bíblia fala em Hebreus 11 de homens que pela fé foram mortos por leões e até andaram nus. Na Bíblia há pessoas talentosas, dedicadas e fiéis que foram ricas. Mas também há gente talentosa, dedicada e fiel que terminou pobre, como os apóstolos, como muitos homens de Hebreus e como Lázaro da palavra de Jesus, que saiu da sarjeta diretamente para a glória. E sabe de uma coisa? Os coaches, eles são a versão gourmetizada, talvez, da teologia da prosperidade, em que o dinheiro é o seu Deus e tudo é medido a partir dele. Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, ou seja, o homem não é medido pela conta bancária. Entretanto, Pablo Marçal discorda. Tanto que em uma palestra na Igreja Lagoinha, lá em Orlando, no minuto 29, em torno do segundo 40, ele disse exatamente assim: Deus não está no controle da sua vida. Se ele estivesse, você teria um Rolls Royce na sua casa. A Bíblia está cheia de histórias de homens de sucesso que foram destronados por Deus. Nabucodonosor, por exemplo, ele olha para todo o seu império, ele era o homem mais poderoso, mais rico da época, e ele diz assim: veja o que eu construí. Ora, se tudo depende de mim, tudo depende de você, nada mais natural do que dizer: veja o que eu construí. Mas, ao ouvir essa blasfêmia, Deus fez com que Nabucodonosor se tornasse doido e começasse a pastar como um animal. Afinal, a soberba precede a ruína. E se tem uma coisa soberba é dizer: tudo depende de mim. Mas se no fim você não crê que a Bíblia é o suficiente
para que você veja que você não pode fazer tudo o que você quiser, que desde que você se dedique, você vai fazer tudo o que você quiser. Se você não crê na Bíblia, olhe para a matemática. Se eu apostar em mim e meu adversário apostar nele, ainda assim somente um vencerá. É verdade, o mundo seria muito mais rico se todos parassem de dar desculpas, se as pessoas fossem muito mais dedicadas. Mesmo assim, não haveria Ferrari para todos. Tem um vídeo em que o Pablo Marçal fala sobre as crenças limitantes e ele diz o seguinte: as riquezas no mundo são ilimitadas. Por exemplo, você poderia inventar algo, há muitas riquezas que ainda não foram inventadas, como por exemplo, ensacar vento. Não, brincadeira, não foi isso não. Quem falou isso aí foi a Dilma. Mas ele falou, olha, tem muitas riquezas que ainda não foram descobertas. Isso tem a ver com a mente humana. Se cada um se puser a explorar o talento que Deus deu a você, e se todo mundo fosse mais criativo, e eu não nego que é verdade isso. Se as pessoas fossem mais criativas, as pessoas, elas já nascem neste país e aqui parece que nada incentiva a criatividade. Então, mesmo num ambiente muito mais propício, se as pessoas pensassem de maneira mais adequada e fossem infinitamente mais criativas, se as pessoas parassem de dar desculpas e trabalhassem com afinco, ainda assim, mesmo que todo mundo enriquecesse, como diz Deuteronômio, continuaria havendo pobres e ricos na terra. Quer ver? Vamos lá. Imaginemos que todos os habitantes da Terra recebessem $1 milhão por mês. Continuaria existindo escassez no mundo. Por quê? Primeiro, a costa é limitada. Não haveria casa na praia para todos os bilhões de habitantes na Terra. A final da Champions League, por exemplo, ela continuaria podendo receber no estádio 50, 60, 80 mil pessoas. Os carros de luxo, eles continuariam a existir. Só que, se hoje custa 4 milhões e está acessível a poucos, a demanda seria muito maior, o que inflacionaria os preços. E eles então, ao invés de 4 milhões, custariam bilhões. A Ferrari, por exemplo, do Fernando Alonso, continuaria sendo rara e, portanto, mais cara, por conta do desejo das pessoas. Pois no mercado capitalista, no mundo capitalista, o que determina o preço das coisas é o desejo das pessoas. E se há muitas pessoas desejando algo e todas elas têm dinheiro para comprar, mas não há esse objeto para todo mundo, é a lei da oferta e da procura. O preço desse artigo subirá e continuará sendo acessível a poucos, não importa quão rico o mundo seja. Gente, este vídeo não é um incentivo à preguiça, nem um consolo para os nossos fracassos. É só uma advertência contra a idolatria. A idolatria de si mesmo, em que você se torna uma espécie de Deus e tudo depende de você. E se por um lado essa ideia de tudo só depende de você possa até te levar a sair da sua cadeira e dar duro e trabalhar como nunca e até te motivar, isso, por outro lado, acaba desmotivando muitas pessoas lá na frente. Por quê? Porque por mais que você se dedique, por mais que você seja esforçado, eu acredito que as pessoas esforçadas e dedicadas, elas vão realizar alguma coisa bem legal aí na vida. Se Deus permitir, obviamente. Mas não é verdade que elas podem tudo aquilo que elas quiserem. E isso pode desmotivar muitas delas. Quando então aquele balão se enche de vento, o vento dos sonhos impossíveis, parece tão motivacional e parece que a gente vai voar e a gente gruda naquele balão, mas logo em seguida alguém aperta e ele fura, ele é furado e a gente acaba desabando. Então eu não acredito que você precise de uma mentira para se motivar a levantar cedo e trabalhar e dar duro. Como eu disse no outro vídeo, nós não criamos ondas, nós apenas surfamos as ondas que Deus envia. Não é verdade que vocês podem tudo o que vocês quiserem. Mas também é verdade que, mesmo aquilo que, quando você é limitado, quando Deus quer algo, vai acontecer. Apesar de nossas limitações, de nossas fraquezas. Então sim, aquilo que Deus quer, isso é possível. Tudo é possível àquele que crê. Mas aquele que crê de acordo com a vontade de Deus, porque esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E o salmista também disse, se Deus contemplasse no meu coração vaidade, Ele não me teria ouvido. E a verdade é que muitos coaches estão apenas se aproveitando da cobiça de muitas pessoas. Pessoas que não olham para os bens como uma bênção, como o seu valor intrínseco, que é resolver os nossos problemas. Não. Ao invés de adquirir um carro para resolver um problema, não, eles sonham com um carro, porque para eles é um sinônimo de vitória. Agora eu sou um vencedor, eu tenho o carro X. Isso é mediocridade. Isso não tem nada a ver com cristianismo. O que os coaches fazem é transformar a fé, que é um princípio verdadeiro, e o princípio que nos leva até Deus,
como um meio, como uma fórmula para atingirmos o sucesso. Isso não tem a ver com cristianismo. Mas e aí, o que vocês acharam deste vídeo? Deixe seu comentário, Deus abençoe, até o próximo vídeo.